Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, mais um dia de agenda esvaziada aqui na semana, mas não por isso a gente não vai ter assuntos importantes para tratar com vocês, porque a gente vai falar ainda daquele assunto que ficou pendente de ontem, então a gente vai falar das previsões aí do Banco Itaú para a taxa Selic terminal desse ano. Saíram alguns detalhamentos em relação ao pacote de ajuste fiscal, então a gente também vai falar disso com vocês. E vamos trazer mais um assunto polêmico que tem ganhado bastante repercussão, principalmente para quem tem aplicações financeiras, que é a tributação ou não dos fundos de investimento, como é que ficam os fundos imobiliários depois da mudança na reforma tributária. Então, a gente vai tratar desses assuntos com vocês hoje. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Outro dia aí de pouquíssima movimentação. O ano parece que realmente só vai começar depois do Carnaval, nem nos Estados Unidos, nem fora, nem no Brasil, nem fora do Brasil, nos outros lugares. Está tendo grandes movimentações, muita indicação de dados aí. Mas alguns pontos aí a gente pode falar, porque teve previsão do Itaú aí aumentando a Selic, querendo cobrar mais alto ainda o preço de uma inflação imaginária que está por vir. A gente também tem o pacote de gastos lá, a gente tem agora a estimativa de como que serão os impactos aí na arrecadação desse ano e do próximo ano. Tem confusão de novo, a comunicação do governo vai muito bem, obrigado. A gente vai falar mais um pouquinho aí disso, mas a gente já pode ir para a nossa agenda, que está bastante esvaziada de novo, né? Mas tem coisa para a gente tratar, né, Débora? Exatamente. Hoje, o mercado, de forma global, estava olhando mais para os balanços corporativos, porque indicador macroeconômico mesmo, a gente tem muito pouco nesse começo de semana. Então, como eu já falei para vocês, vai ser mais no final da semana e eu especificaria melhor ainda, vai ser mais na sexta-feira que a gente começa a ter dados mais relevantes pensando em dados macroeconômicos ou indicadores. O que o mercado estava esperando hoje? Nos Estados Unidos, os balanços da P&G e da OCO, e no Brasil sai o fluxo cambial semanal às 2h30. Então não temos aí muita movimentação, como vocês podem ver na agenda. Tem reunião ministerial acontecendo, tem reunião, na verdade, o ministro indo também à rádio participar. Então tem alguns aspectos no cenário político acontecendo aqui no Brasil, mas nada aí que tenha um potencial de ganhar muito peso na movimentação dos mercados hoje. Então, a gente tem essa atenção mais voltada ainda para efeitos que estão acontecendo dos pronunciamentos e dos decretos do Donald Trump nos Estados Unidos. O setor de tecnologia está bastante movimentado por conta disso. Mas aí, o que temos na agenda de fato? Às 12h15, meio-dia e 15 aqui, a Christine Lagarde vai participar de uma conversa lá no Fórum Econômico Mundial. A gente tem na Coreia do Sul hoje, durante a noite, o PIB do quarto trimestre. E está acontecendo o Fórum Econômico Mundial durante o dia. Então, vocês podem ver que é uma agenda muito enxuta e muito esvaziada, o que também permite que alguns pontos específicos ganhem relevância. Então, em um dia que não tem muitos condutores, tudo pode virar condutor. Então, as coisas ganham ali pesos até maiores no meio da negociação. E a gente vai explicar o que está mexendo com o mercado hoje daqui a pouquinho para vocês. Bem, vamos começar então já fazer o nosso giro de mercado, né, que tem na Ásia aí também pouca movimentação, ainda repercutindo e digerindo a posse do Donald Trump e toda aquele falatório lá em relação à China principalmente. Deu para perceber que a China vai ser o principal inimigo da gestão Trump. Isso aí está afetando ainda as bolsas asiáticas, mas também teve o setor de tecnologia apresentando alguns resultados aí, mexendo nas bolsas. Então, mais uma vez, sem direção única, né, Débora? Então, explica pra gente o que está acontecendo na Ásia, se é que está acontecendo alguma coisa. O que movimentou bastante a Ásia nessa madrugada e nesse comecinho de manhã foi justamente, foram dois aspectos, tá? A gente pode dividir nos dois aspectos aqui, porque as bolsas foram mistas, elas não tiveram uma direção única, e esses dois aspectos foram os que mais mexeram aí com os movimentos das bolsas asiáticas. Tem ainda o lado do Donald Trump tendo ali a sua participação nessa questão da digestão do seu pronunciamento, da sua posse, dos decretos, da tarifa comercial.
Então, tudo isso ainda está impactando muito a Ásia, principalmente a China. Então, o Xangai Composto está amargando um pouco por conta dessa incerteza em relação à tarifa que vai ser imposta à China. Nada foi imposto ainda diretamente, mas existe essa percepção, existe esse temor que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, os mercados já estão se ajustando para isso e a China está sofrendo um pouco, né? O Xangai Composto, no caso, os ativos chineses estão sofrendo com essa perspectiva que acaba sendo sempre antecipada. Sempre falo aqui, os mercados eles agem na expectativa, então isso já está sendo antecipado e precificado. Mas tem um outro ponto que aconteceu ontem e também aconteceu hoje na Ásia de manhã, que é o direcionamento de investimento para a inteligência artificial. Ontem o Donald Trump ele falou de um investimento alto na inteligência artificial, um investimento até bastante arrojado na inteligência artificial, e isso levou o setor de tecnologia, que já estava até esperando alguns balanços no fim do dia, tinha balanço ali de Netflix no fim do dia, que também surpreendeu com seus resultados, e hoje, de abril, antes do mercado mesmo, já estava bem positiva. Então, a gente tem o setor de tecnologia puxando bastante os mercados para cima, e não foi diferente na Ásia. A Ásia tem muita sensibilidade ao setor de tecnologia, então, além do Donald Trump falar desse maior investimento em IA, que poderia ter alguma demanda ali também por componentes asiáticos, né, se eles não forem tarifados também e não conseguirem chegar aí competitivos nos Estados Unidos, mas isso já traz ali uma expectativa de maior demanda para alguns componentes, mas tem também a própria Ásia e alguns agentes importantes, principalmente no Japão, atuando para investir também nesse setor de tecnologia, principalmente da inteligência artificial. E aí a gente tem a bolsa japonesa hoje liderando os ganhos, alta de 1,58, justamente puxada por essa expectativa mais positiva para a inteligência artificial, de investimentos na inteligência artificial, que traria demanda para alguns componentes, alguns semicondutores, alguns processadores, que vão ter maior demanda aí puxada por esses investimentos. Então, a Bolsa acabou sendo puxada pelo setor de tecnologia e, especificamente, essas empresas ligadas ao fornecimento de componentes para fomentar aí essa demanda que está sendo prevista pela inteligência artificial e o maior investimento na inteligência artificial. Por isso, coloquei o Nikkei 225, mas, como eu falei, as bolsas por lá estão respondendo a estímulos diferentes. A gente tem ainda uma boa parte das bolsas respondendo aos estímulos ou não, né, vindos ali do Donald Trump e dos seus posicionamentos, das suas falas e dos seus decretos. E, por outro lado, a própria Ásia tentando ali colocar alguns pontos de investimento em setores importantes e que devem puxar o setor de tecnologia, que é muito presente nas bolsas asiáticas. Então, hoje a Ásia se divide dessa forma, mas sem muitos condutores também ali, sem dados divulgados, sem nada muito macroeconômico, muita expectativa realmente em cima do setor de inteligência artificial e tecnologia. Bem, vamos para o Brasilzão agora aí, porque hoje não é dia de falar do nosso querido amigo mercado, mas ele continua bravo, nosso querido amigo mercado. Não está descendo muito bem a ele aí, que a situação fiscal brasileira está vendo aí como catastrófica, né? Outro dia eu ouvi, né, que é a pior crise fiscal dos últimos anos, das últimas décadas. Pô, parece que a gente está assim com um déficit terrível, né? Não, mas a gente teve um déficit praticamente de 0,1% do PIB, né? Em relação ao desse ano de 2024. E aí chega, e para compensar isso, né, o que o mercado está falando é que você precisa de juros cada vez mais altos para conter essa inflação imaginária que eles estão vendendo por causa dessa aceleração fiscal e tudo mais. A gente vai até falar daqui a pouco da previsão de queda na arrecadação, na queda de arrecadação não, queda de gastos que vai ter, né, com corte de gastos, com o pacote de corte de gastos, mas o preço que se cobra disso são taxas de juros mais elevadas. E o Itaú, né, parece que lançou tendência agora e está exigindo uma taxa de juros mais elevadas, né? Quando a gente fala está exigindo, é que quando faz essas previsões, aí a gente sabe que, principalmente em relação à Selic, que aparece no relatório Fox e tudo mais, é quase que profecias autorrealizáveis, né? Porque o mercado exige, se o mercado não é atendido, ele faz especulação cambial, joga o dólar lá para cima, e aí quase que não tem espaço aí para o Copom não atender esses anseios de mercado, né? E agora o Itaú está querendo uma Selic a 15,75% no ano. Se a gente for pegar aqui
a projeção de taxa de juros, a projeção de inflação para esse ano, que já é bem pessimista, está em 5%, a gente teria uma taxa real de juros de 10% pelo menos, quase 11%. Desde o começo do Plano Real, a gente não teve uma taxa real de juros de 10%. Então, é muito elevado o que está se pedindo agora, sem justificativa alguma. 10% de taxa de juros real, nem a Rússia tem. A Rússia que está com uma guerra, que está enfrentando uma guerra, não tem isso. E seria, com certeza, assim, um patamar histórico, assim, até vergonhoso. Então, o mercado financeiro continua querendo taxas de juros mais elevadas, parece que perdeu completamente a vergonha. Se a gente for pensar em 10% de juros, se a gente teve crises muito mais graves aí, nem nesses momentos que a gente teve essas crises mais elevadas, você teve isso. Pegar em 2015, que a gente teve déficit, austeridade fiscal no talo, inflação de 10%, nem naquele momento foi exigida uma taxa de juros uma taxa de juros real de 10%, nem naquele momento foi. Então, você não tem em nenhum momento assim, de crise, você teve uma situação como essa. Então, está começando a ficar assim, até vergonhoso essa exigência surreal de taxa de juros nesse montante, Débora. E a gente, aqui eu vou fazer um comentário breve, porque a gente estava falando de pressão cambial, e esses 15,75 já fazem uma pressão cambial. Por quê? Eles estão jogando a taxa Selic lá em cima porque estão prevendo um câmbio mais alto. Né? E por que eles estão jogando a taxa Selic lá em cima? Porque eles preveem que o câmbio vai ficar mais alto, essa pressão cambial vai chegar em algum dado momento na inflação, e por isso você precisa subir a taxa de juros para atrair recurso para cá, para baixar a moeda. A gente não pode esquecer quem são os grandes agentes que negociam dólar e tem potencial de mexer com a variável. Isso a gente não pode nunca tirar de mente. Então, vira realmente uma profecia, como o André falou, autorrealizável, é um ciclo. Então, você vai, o câmbio começa a pressionar por exemplo, num desagrado. Então, eu não acredito no Brasil, não acredito, isso eu estou falando da visão do mercado, tá? Então, não acredito no Brasil, não acredito que o cenário de 2025 vai ser bom, eu vou tirar meu dinheiro de real, vou me posicionar em dólar, vou me posicionar fora da Bolsa Brasileira, e isso começa a fazer com que o dólar suba. Se você tem essa alta do dólar, aí você usa isso como justificativa para colocar uma Selic nesse patamar na sua projeção. Então, uma coisa vai levando a outra, a gente nunca pode desanexar, ver como coisas diferentes ali, principalmente quando a gente está falando de mercado financeiro. Mas a gente vai falar de um outro assunto, e esse assunto bem polêmico, inclusive um assunto que ele tem muitas brechas para interpretações, e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ficar bem atento, porque a gente tem uma nova reforma tributária, ela vem com propostas ali de mudanças, então a gente tem o IBS e o CBS, que são impostos que vão substituir uma série de outros impostos e que vão transitar ali durante um período. Então eles vão atuar de uma forma transitória durante esse período. E esse IBS e CBS está causando bastante furor no mercado financeiro também, porque abriu-se ali um precedente, ou uma brecha para a interpretação de que esses impostos poderiam ser cobrados de alguns fundos de investimento. Até porque teve um inciso que foi vetado, que falava justamente de fundos de investimento, e isso começou a fazer com que o mercado visse que poderia ter em algum momento cobrança de imposto dos fundos de investimento, e isso ia atrapalhar a rentabilidade desses fundos. Então, se você tem fundos, e aí o mercado, a Ambima e outras entidades se posicionaram em relação a isso, porque se você faz o investimento no ativo diretamente, você não tem a cobrança desse imposto. Se você investe ou aplica por meio do fundo para atingir ou para alcançar esses ativos, a gente tem que lembrar que o fundo é um condomínio. Então, é um condomínio que você compra cotas, ele funciona dessa forma. E normalmente, quando você tem, ou quando você aplica num fundo de investimento, tem essa pretensão, você quer até atingir, ter alguns ativos que você não teria individualmente na carteira, ou porque não dá para você diversificar da forma que o fundo diversifica, porque tem um patrimônio muito maior, ou porque você não tem acesso mesmo àquele mercado. Então, você faz por meio de fundos. Só que quem consegue ali aplicar diretamente não teria cobrança, e quem aplicasse por meio dos fundos teria cobrança. E começou toda uma discussão se isso não fere a neutralidade. Então, tá uma briga entre essas entidades e os fundos de investimento, e também o veto
do inciso que fala sobre isso, sobre a cobrança do IBS e do CBS de fundos de investimento. E tem alguns fundos específicos, se a gente estiver falando de fundos imobiliários, que também teriam uma maior suscetibilidade a isso. Porque fundo imobiliário a gente tem dois tipos, os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Né? Fundos de papéis, eles são aqueles fundos que têm papéis ligados aos setores na composição. Então, ele é um fundo que vai ter, por exemplo, CRIs na composição. Se a gente vai falando de um FIAGRO, ele pode ter CRAS na composição. Ele tem ali papéis ligados aos setores dentro da composição dos fundos. E a gente tem os fundos de tijolos, que tem o quê? Empreendimentos imobiliários de fato. Então, prédios, centros de distribuição, lajes corporativas. Então, tem os tijolos e tem os papéis. E como é feita a remuneração? É importante a gente entender isso. Como é feita a remuneração de um fundo de tijolo? É por meio dos aluguéis. Então, se você tem um fundo de shopping, o shopping aluga as lojas. E parte desses aluguéis, eles são distribuídos para os cotistas dos fundos. Hoje, se o fundo ele tem mais de 50 cotistas e nenhum dos cotistas detém mais de 10% do fundo, então é um fundo aberto, um fundo assim, de gente como a gente, não a gente está falando de fundo imobiliário exclusivo aqui, então esse tipo de fundo, se você comprar a cota a R$100 e vender a 110, você precisa pagar o ganho de capital que você teve ali nesses R$10 por cota. Então isso sempre foi assim. Só que a parte de rentabilidade que é distribuída como se fosse um dividendo ali do fundo, isso não é tributado hoje. Por que não é tributado hoje? Porque tem toda a questão de incentivo do setor imobiliário, enfim, tem uma série de proteções. Esse fundo ele é constituído de forma tributária diferente. Então você não tem a tributação desse pagamento de aluguéis, vamos pensar assim, ou distribuição de dividendos para as pessoas físicas comuns que têm, né, que não estão num fundo exclusivo. Então, não tem essa cobrança. Só que o que abre o precedente aqui, o que foi interpretado? Que o IBS e o CBS poderiam incidir dos aluguéis. Se o fundo ele tem como pauta, embasado ali os aluguéis, né, ele é embasado nisso para pagar a rentabilidade do fundo vai cair. E já vislumbrando isso, que entraria em vigor em 2027, as pessoas já estão tirando o dinheiro desses fundos. Então, o IFIX, que é o índice que mede aí a rentabilidade dos fundos, já está mostrando uma rentabilidade menor, porque as pessoas já estão se antecipando e querendo sair. E aí a Fazenda foi a público, falou que se precisar mudar o texto para mostrar que não vai cobrar nada além do imposto de renda dos fundos de investimento, ela vai fazer essa modificação, mas está ali uma brecha bem grande aberta para interpretação. E aí eu queria chegar no ponto que eu queria conversar com vocês sobre isso. A gente eu li uma série de textos sobre isso e cada um fala uma coisa. E isso me remete a outros momentos que a gente teve durante desses últimos anos, de interpretações abertas. Então, quando a gente teve o imposto de importação, foi a mesma coisa. A gente tinha o imposto de importação que já era existente, as pessoas burlavam isso mandando de pessoa física para pessoa física, aí começa a ver que, né, a fiscalização melhora, começa a ver que não era pessoa física para pessoa física, começam a cobrar um imposto que já existia, as pessoas começam a reclamar. Aí vem o remessa conforme dá isenção que as pessoas achavam que elas tinham, mas elas não tinham, mas dá isenção lá dos $50, conhecido como as taxas das brusinhas, né? Então dá lá a isenção. E aí depois vota de novo, entra no mover, um monte de parlamentar vota contra, inclusive, né, ou vota a favor, né, de cobrar o imposto, e depois vai falar no vídeo no Instagram que gosta de defender o trabalhador, mas aí volta a tributação da importação, com alíquotas menores, inclusive, mas volta. Né? Então, a gente tem o remessa conforme, que entra para cobrir um buraco de uma coisa que já era mal explicada, e depois isso sai. Aí vem o tal do imposto, né, da movimentação do PIX, que não era nada disso. Então, tem lá a instrução normativa, alguém pega, abre um monte de brecha interpretativa e começa a jogar o que achou que entendeu. E aí também o estrago já está feito, porque já teve toda uma brecha interpretativa em relação a também o imposto que não tinha nada a ver com o imposto de movimentação, né? Movimentação não é renda, o que é tributado é renda, a Receita sabe que movimentação não é renda. E aí as pessoas começaram a entender que isso ia prejudicar os menores contribuintes, sendo que nunca prejudicou e sempre existiu também. Então pega uma coisa que já era existente, que teve uma atualização, distorce, e aí começa a fazer furdúncio na rede social, começa a falar o que acha que entendeu, porque abre brecha interpretativa. E por que ninguém vai a público explicar qual que é realmente a intenção? A intenção é essa, a gente quer ir atrás da prevenção de lavagem de dinheiro.
grandes evasões fiscais, né? Então não tem ali o foco nas pequenas pessoas, mas ninguém vai a público para isso, ninguém vai a público ali explicar como era antes e como passa a ser o remessa conforme e por que ele deixou de existir. E a mesma coisa nos fundos. Eles têm ali a reforma tributária, tem um artigo que acaba sendo vetado e a comunicação não é ali eficiente para tentar esclarecer as dúvidas de quem tem dúvida em relação a fundo de investimento. Então, isso abre brecha para um monte de interpretação e se você lê 5 veículos diferentes, cada um fala uma coisa, justamente porque a brecha está aberta para a interpretação. E não tem ninguém ali na comunicação para falar, olha, vai funcionar assim. Então, não adianta falar, o problema não é de comunicação. É de comunicação. Quando tem, principalmente, a ver com tributação, que é uma coisa que dói para as pessoas não gostam de imposto, ninguém gosta de pagar imposto no Brasil, isso ficou muito mais do que evidente nesses últimos dias. É uma dor do brasileiro. O brasileiro tem essa dor. Se você não explica para o brasileiro realmente o que vai acontecer, ele vai ficar com medo de essa dor afligir ele. Então ele vai falar, pô, eu não quero pagar mais imposto, eu não quero pagar mais imposto no fundo, eu já pago imposto de renda, vou pagar mais imposto? Porque eu vi um monte de influenciador também falando sobre isso. Eu vou pagar mais imposto, além do imposto de renda que eu já pago. Então isso mexe num bolso e num lugar que o brasileiro sofre. E aí quem quer viralizar, quem quer fazer alarde também em rede social, vai pegar a brecha e se isso não for explicado, com certeza vai viralizar mais a explicação que pode ser equivocada, inclusive, do que a explicação que vai vir depois fora da tempestividade. Então, é preciso olhar para isso e precisa comunicar melhor em relação a esse tipo de coisa da tributação, porque essa notícia aqui eu só fui achar na Agência Brasil e depois de fuçar muito ali em notícias. A Fazenda esclarece que não pretende cobrar IBS e CBS, só que ao mesmo tempo está lá na primeira página do Estadão quais fundos de investimento vão pagar imposto. Então precisa sim comunicar melhor, precisa sim ir a público e explicar as intenções disso e deixar isso claro para não pegar nessa dor que acaba até viralizando muito mais fácil porque ninguém quer pagar imposto no Brasil e isso ficou muito claro. Ninguém quer pagar mais imposto. As pessoas sempre acham que pagam pouco, ou pagam muito imposto e nunca querem pagar mais. Daí tá certo, a gente tem uma tabela tributária, de certa forma, muito desatualizada. A gente tem, sim, o imposto de consumo que acaba pegando as pessoas de menor renda, porque pesa mais. Então, tem uma série de fatores que precisam ser explicados. E muita gente não entende como funciona o imposto de renda no Brasil. Então, qualquer coisa que você explica, a pessoa absorve e vai achar que realmente aquilo está afetando ela, que é para pegar ela, que é realmente para ela pagar mais imposto. Então, a gente precisa entender que essa é uma dor e precisa saber trabalhar em cima disso e explicar melhor para essas pessoas como funciona ou não funciona a tributação aqui no Brasil. Mais um dia tentando aí explicar problemas de comunicação do governo. Mas vamos que vamos, vai. Outra notícia aí que a gente vai, para finalizar o programa, é falar aí do detalhamento do pacote de gastos aí do final do ano. E tem 2 pontos que me pegam muito nessa notícia, que é o seguinte. Primeiro ponto, o mercado conseguiu o que ele queria, mas aí ele inventou, basicamente agora, que o problema é que não teve mudanças estruturais, ou seja, ele queria que você não tivesse mecanismos que pudessem aumentar continuamente, por exemplo, gastos com previdência, né? Então, vamos dizer assim, essa é a palavra bonita que o mercado inventou para falar o seguinte, que ele não queria que a aposentadoria também tivesse reajuste via salário mínimo, ou seja, ele queria que existisse a possibilidade de ter um idoso ganhando menos que um salário mínimo. É isso que o mercado queria. O mercado não gosta de idosos. Queria também o fim do seguro-desemprego. O mercado não gosta de... Aliás, o mercado gosta de desempregado, mas desempregado sem renda, para poder humilhar o cara e para poder usar de exército de reserva, como já dizia o velho barbudo, né? Mas a gente tem agora o detalhamento da onde que está a perspectiva de economia e a gente vê que a conta que o pessoal mais rico vai pagar é muito pequena e mesmo assim eles estão bravos. É muito ridículo. Então vamos ver da onde que vai sair as maiores economias. Só do fato do salário mínimo não ser reajustado mais em relação ao PIB do ano anterior, de 2 anos anteriores, que não acontecia antes, e seguir a regra de no máximo sumir 2,5%, dependendo inclusive do nível de arrecadação, você tem que esse ano vai ser economizado 3,8 bilhões e no próximo ano 11,4 bilhões. Vamos ver aqui que vai pegar nos mais ricos?
Previdência de militares. 1 bilhãozinho esse ano, 1 bilhãozinho no que vem. Vamos pegar aqui a questão aqui do Fundeb, por exemplo, que também vai ser atacado, Fundo de Educação. 4,8 bilhões esse ano e 5,5 bilhões para o próximo ano. Vamos ver as grandes fortunas aqui. Acho que não tem, né? Não tem as grandes fortunas. Não tem. Vamos ver aqui, ó, o Bolsa Família. As emendas parlamentares, sim, vai ter até que uma bela, e aí pelo menos temos que ser justos, né? Que vai ter uma bela economia, 6,7 bilhões esse ano, 7,7 bilhões para o próximo ano. Mas a gente sabe que aí o buraco vai ser grande, aí o Congresso vai colocar a faca no pescoço, porque ele não vai querer pagar essa conta, né? Você vê o Bolsa Família com economia de 1,6, 2,4. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pro Ciclo, pro Agro, né? Que vai ter uma economia de 1,8, 1,9. Então você vê assim que realmente para pegar os mais ricos foi tipo o quê? 2, 3 bilhões de todo esse pacote que é de quase 70 bilhões. Não, tem essa parte aqui das emendas, mas aí dos parlamentares. Mas a gente vê aí que o grosso mesmo, né, é nos mais pobres. Então, você vê que não faz muito sentido o mercado estar reclamando tanto. Aliás, faz, né? Porque o mercado queria que fosse ainda pior para as pessoas mais pobres e que fosse mais a menos, inclusive, aí para os mais ricos, né? Mas você vê, mesmo assim, o mercado continua de bico. E lembrando que isso aqui, para mim, a gente sabe que precisa seguir o arcabouço fiscal. Já fez a besteira de fazer o arcabouço fiscal? Agora tem que seguir esse negócio. A gente já foi contra na época. Lembrando que a gente é contra esse negócio aí. A gente não é nada fiscalista. Mas se meteu nesse buraco, agora você vai ter que seguir a regra. E para seguir a regra está ferrando o mais pobre. Então a gente vê aí que basicamente é de novo uma situação que os mais pobres estão pagando a conta de ajustes fiscais. Podia ser pior, o mercado queria que fosse pior, por isso que ele está tão bravinho, mas ainda falta uma bela parcela aí de contribuição dos mais ricos aí nesse ajuste, né, Débora? Exatamente. O que o mercado queria, né? Que fosse aqui, no BPC, né? Que tivesse maior economia vindo, que tivesse corte de verdade. No Bolsa Família, era onde o mercado gostaria que tivesse também o maior impacto, né? E o salário mínimo, me entristece de verdade ver que a maior contribuição de todas, a gente está falando de subvenções para o agro, a gente está falando de um monte de... Tem também, né, para quem não lembra, a gente tem um monte de desoneração de folha que tem que entrar em discussão, que não entra em discussão, porque todo mundo quer ajuste fiscal, mas ninguém quer ajuste fiscal no próprio bolso. Então, na hora de discutir juros sobre capital próprio, na hora de discutir os benefícios tributários e a desoneração de folha, aí ninguém quer que discute. E me entristece muito que nessa piramidezinha que a gente está vendo aí, né, a maior contribuição no ano que vem venha do salário mínimo, né? Então venha do ajuste menor, né? Vai ser ganho real, mas provavelmente já estão prevendo que vai ser um ajuste real menor. E a maior contribuição de todas aqui venha do salário mínimo, com 11,4 bilhões em 2026. Me entristece bastante, porque se a gente pegar 11,4 e dividir ali por 40, a gente vai ver a participação que isso tem. Então, me entristece muito ver esse pacote estruturado dessa forma. Mas o mercado até queria mais, queria que fosse no Bolsa Família, queria que fosse no abono, queria que fosse no BPC, enfim. Mas vamos falar aqui da grande live que vai ter na próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro, aí, às 8 horas da noite, é o nosso querido Mapa da Mina. É o meu preferido, já falei isso aqui ontem, vou falar aí a semana inteira aí para o meu preferido, porque é econômica essa live, né? A gente mostra aí, o Eduardo vai mostrar tintim por tintim aí tudo que ele está acreditando que vai acontecer aí nesse ano aí que está vindo. Um ano complicado. Extrema-direita, já começou aí com esse monte de problema de comunicação no governo, fake news aí da extrema-direita, Donald Trump e Elon Musk aí fazendo tudo aí para piorar a situação do câmbio aqui no Brasil. Então, um ano conturbado. Então, você quer saber como se proteger desse ano aí que tem tudo para ser bem difícil aí nas finanças? Vem aqui para o Mapa da Mina que a gente vai ensinar vocês. Uma aula online, vai ser gratuita, e se você quiser, se inscreve agora pelo icelmercado.com.br e garante sua vaga. Daí no dia 30, 8 horas da noite, já toca o sininho do YouTube, aí você já vai estar preparado para ver tudo.
E agora vocês ficam aí com os nossos vizinhos de cima, com o Rolê CL na sequência. Então o William De Luca e o Guga Noblar vão estar com vocês a partir de agora. E a gente volta amanhã para trazer mais um dia de agenda esvaziada, mas vai ter assunto importante para a gente tratar. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.